Boa noite, Arnoldo. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo lendo uma frase da carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve o seguinte: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Analisando a frase dentro do contexto das cartas que Paulo escrevia, quando ele estava no trabalho de divulgação da Boa Nova, nós vamos observar que ele era demandado por todas aquelas comunidades cristãs que ele havia ajudado, contribuído a instalar naquelas cidades que ele viajava. Então, Paulo, ele se transportava a pé, na maioria das vezes, e de uma cidade para outra, ele viajava por 30 dias, até 60 dias viajando a pé, para poder percorrer todas aquelas cidades no trabalho de divulgação da Boa Nova do Cristo. Então, as operações, essa diversidade de operações a que ele se refere na época, era com o intuito de poder cumprir a missão que lhe havia sido delegada pelo Cristo. Trazendo para o contexto da atualidade, nós podemos observar que nós todos também, como cristãos, espíritas cristãos, temos também a nossa cota parte nas operações divinas, nas operações a que cabem a cada uma das criaturas em termos de contribuição na obra de Deus. Todos nós, seja no contexto familiar, seja no contexto do local de trabalho, em sociedade, temos que dar a nossa participação na construção de um reino de Deus. Quando nós vamos buscar, primeiramente, nós vamos buscar dentro de nós a construção do reino de Deus, é através do processo de evangelizar-se a si mesmo. Então, todos precisamos nos esforçar nesse sentido, de estudar os ensinamentos do Mestre e, acima de tudo, buscar colocá-los em prática. Então, as operações a que Paulo se refere e que Emmanuel, na lição do livro Vinha de Luz, vem nos esclarecer o entendimento, na lição de número 96, é falar sobre essa diversidade de operações na peregrinação terrena que todos nós fazemos. Cada indivíduo, cada ser, cada componente de uma sociedade tem que dar a sua participação. E essa peregrinação, ela vai sendo, esse caminhar, ele vai sendo executado com os fins mais nobres, quando nós buscamos o nosso crescimento intelectual, buscamos o nosso crescimento em termos de capacitação profissional, nós buscamos o nosso crescimento e o nosso progresso intelecto-moral. Acima de tudo, nós chegamos, da época de Paulo até os momentos atuais, nós chegamos no momento em que se faz necessário avançarmos muito mais pelo lado da ética, da moral, porque a questão da história da humanidade e no contexto do desenvolvimento dessa civilização, intelectualmente nós já conseguimos avançar muito, mas chegou um momento em que nós deveremos, mais do que tudo, buscar a nossa caminhada com uma visão de espiritualidade. Se na história da humanidade predominou os avanços voltados mais para as questões materiais, nós chegamos num tempo em que nós vamos encontrar muitas pessoas perguntando a si mesmo, igual o Arnoldo falou na prece de abertura, né, qual o sentido de nós estarmos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. O nosso destino não é algo que esteja já predeterminado. O nosso futuro, ele vai sendo construído no presente, pelas nossas decisões, pelo uso das atribuições de um espírito
quais sejam o raciocínio, o livre-arbítrio, a capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? Usando o senso moral para que a gente possa nos guiar nessa caminhada. Então, essa diversidade de operações a que ele se refere, ele está falando nessas diferentes interpretações que cada um de nós pode fazer. Então, se nós quisermos caminhar, né, sem luz espiritual no caminho, com uma visão mais materialista, obviamente que a gente vai fazer essa caminhada, mas a gente vai encontrar algumas desilusões, a gente vai encontrar alguns acontecimentos que aparentemente não tem muito sentido, porque não é mais prioritário para nós. Hoje nós estamos todos aqui reunidos, ou os internautas que porventura possam nos ouvir depois, nós estamos nos questionando qual o verdadeiro sentido das nossas existências. E nós conseguimos, já hoje, perceber que não há mais felicidade duradoura na busca pela propriedade, na busca pela posse das coisas que são efêmeras. Nós já estamos num grau de maturidade espiritual que nos leva na reflexão de que tem que existir um sentido mais elevado para as nossas existências. E pouco a pouco a gente está fazendo esse caminhar, nós estamos fazendo esse movimento de despertamento da consciência do ser imortal, do ser que quer ser melhor, do homem novo, que quer deixar para trás o homem velho e se constituir um ser de luz. O próprio Cristo nos ensinou: brilhe a vossa luz. Como nós podemos fazer a nossa luz brilhar? Amando, nos comprometendo no trabalho social, trabalharmos na seara do Cristo. Porque o Cristo ele veio nos ensinar isso, a lei de amor. Então, aqueles de nós que nos fecharmos dentro de nós mesmos e buscarmos, dentro do egotismo, só beneficiar a si mesmo, nós vamos nos deparar certamente com situações de tristeza, quiçá de depressão, porque esse olhar, essa miopia espiritual tem levado a humanidade nesse sentido, de busca de algo que não consegue preencher o ser. Queremos ser melhores, então para sermos melhores, nós temos que fazer esse caminho com a luz espiritual, né? E como a gente pode fazer isso? Estabelecendo significado em nossas vidas, propósito. Propósito é uma palavra muito importante. Salvo engano, na nossa reunião, que está aqui a minha sobrinha e meu pai, né? Então, todos os sábados, normalmente a gente faz o culto no lar, mas ontem nós fizemos porque precisou mudar, né, a data, mas há 30 anos nós nos reunimos em família, lemos o Evangelho e fazemos os comentários, cada um faz. Então essa palavra surgiu, não foi, Tatá? Surgiu ontem na reunião. Propósito. Qual que é o propósito que nós devemos estabelecer em nossas existências? Tem que ser um propósito que traga para nós sentido, que traga para nós algo que vai nos preencher. Quando o Cristo fala: aonde estiver teu tesouro, aí estará teu coração, ele também está querendo nos mostrar muito com isso. Ele está falando assim, para que a gente possa ser melhor, para que a gente possa brilhar a nossa luz, nós temos que nos enriquecer daquilo que é duradouro. O que é? Os sentimentos, o burilamento dos sentimentos, a busca pela intelectualidade, a busca pelo trabalho de transformação social, pela caridade. Na doutrina, nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Fazendo uma pequena complementação dessa frase, nós podemos afirmar que fora da caridade não há libertação. Nós precisamos nos libertar das nossas mazelas espirituais, que nós somos herdeiros de nós mesmos, estamos já nessa jornada terrena, nessa alternância do processo da morte, da reencarnação por milênios. Então, chegou o momento de despertamento, que todos nós estamos passando por ele. Então, a gente precisa, além de descobrir essa necessidade de buscar, trilhar um caminho de luz, a gente precisa também ter esse propósito
de sermos melhores. E para sermos melhores, nós temos que nos ajudar mutuamente. Não há outra maneira que não através do caminho do bem. Então, quando a gente percebe que a nossa compreensão se amplia para as verdades eternas e não para as verdades individuais que às vezes no passado a gente trazia, que são muito relativas, para mim, o que é o caminho, a verdade sobre a vida? Às vezes, com uma compreensão ainda muito tacanha, muito restrita, a minha realidade, eu projeto sobre outros as minhas opiniões, mas elas são ainda limitadas. Mas quando a gente busca a verdade que o Cristo veio nos ensinar, né, sobre Deus, sobre o Espírito, sobre as nossas existências, o sentido, aí sim a gente consegue ampliar os nossos horizontes e enxergar que nós precisamos empreender essa jornada num caminho em que temos que ombrear uns aos outros, né? Nos apoiar. Então a gente percebe que Paulo, nessa lição, que ele está falando da diversidade de operações, ele está falando para a gente isso, é muito dinâmico a vida. Agora mesmo nós estamos aqui, nós temos todo um contexto social lá fora, que daqui a pouco estaremos retornando para os nossos lares, e nós, no cadinho purificador, que é o lar terreno, onde se reencontram afetos e desafetos, nós temos oportunidades de refazermos laços através do perdão, através da tolerância e de tantos outros comportamentos que a gente pode assumir, né? Então, essa lição fala sobre isso, esse despertamento que a gente precisa ter para que a gente possa atuar, né, de maneira benéfica, influenciando e exemplificando a mudança de comportamento íntimo que nós estamos tendo. Nós todos estamos buscando algo melhor e estamos nos melhorando, e isso acontece paulatinamente, assim como aconteceu com Paulo. Então, nós estamos fazendo aqui, igual o Arnoldo falou também, que nós viemos para a Casa Espírita e o Centro Espírita Jesus de Nazaré é como se fosse uma sala de aula. Ele fez o comentário inicial para a gente, e isso aqui é um curso preparatório para a vida, uma vida mais completa, que é aquela que vai se falar sobre as questões espirituais também. Então nós estamos sedentos dessas questões, cada um de nós, porque do contrário não estaríamos aqui. Nós estamos buscando sermos preenchidos por essa luz que brilha e a todos nós influencia, essa luz do Evangelho do Cristo. Então é por isso que nós temos que fazer esse movimento de dilatação dos nossos horizontes, recolhendo as experiências do passado, existências anteriores, como também dessa atual existência, e nos propondo a sermos indivíduos melhores. Porque, de fato, a personalidade se alterna. Antes de nascer naquele lar, né, do meu pai me dar o nome de Fabiano, numa existência anterior, eu assumi uma outra personalidade. Então, eu sou herdeiro de mim mesmo. Daqui a algumas décadas, quem sabe, nós podemos renascer como irmãos. Certamente eu gostaria de renascer na mesma família. Então, nós também sabemos que na terceira geração, na quarta geração, certamente, pelos laços de afinidade, nós podemos sim renascer nos mesmos conjuntos familiares, de maneira consanguínea. Mas o laço de família, ele tem que se ampliar também para a família universal. E é isso que o Cristo também quer nos ensinar. Ele fala sobre a importância de nós nos reconhecermos como irmãos. Irmãos, sendo Cristo um irmão maior. Filhos do mesmo Pai. Também é um movimento interessante que a gente também tem que aprimorar. Eu não posso mais pensar só nos meus. Eu tenho que pensar de uma maneira mais ampla,
né, como sendo todos irmãos nos apoiando. E a partir do momento que nós fizermos esse movimento, cada um de nós, e pelo exemplo, a gente pode causar uma influência exponencial em sociedade. Dentro de poucas décadas, a gente vai ver a transformação do contexto social da humanidade em que nós estamos vivendo. Apesar de que às vezes a gente fica um pouco desanimado, vendo os noticiários, né, tanta violência, guerras ainda em pleno terceiro milênio, mas a gente sabe que, de uma maneira otimista e também objetivando o que a fé nos traz, a gente pode perceber que o contexto social está mudando. Né? Se a gente analisar alguns séculos atrás para o que estamos vivendo hoje no Brasil, nós já somos uma sociedade melhor, ainda temos muito que melhorar. E essa melhora passa necessariamente pela ampliação e pela qualidade na educação, instrução e exemplificação no bem. Então, a gente sabe que tem uma força divina permeando tudo que existe, todas essas operações a que Paulo se refere. Ele fala assim, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, independentemente de questões religiosas, a gente vai amadurecer para algum dia perceber que o Cristo não fundou nenhuma religião quando ele esteve conosco, há quase 2000 anos atrás. A única coisa que ele estabeleceu é a necessidade de amarmos a Deus, amarmos a nós mesmos, amarmos ao próximo, né, de buscarmos o enriquecimento, né, no sentido mais amplo da palavra, né, de buscarmos o progresso intelectual e a evolução espiritual. Foi isso que ele veio ensinar para a gente. Então, a partir do momento que a gente usar as nossas inteligências, usar os nossos sentimentos para o bem, a gente vai estar contribuindo na obra divina, na obra de evolução, porque a lei de progresso é inderrogável, ela é vigente por todo o universo, não só no planeta Terra, que aloja essa humanidade que se influencia a humanidade daqueles que estão reencarnados, como nós, e a humanidade daqueles nossos irmãos que já estão desencarnados, que há poucas décadas atrás estavam aqui conosco, mas agora já voltaram para a pátria espiritual. Então, essas duas humanidades se interpenetram, se influenciam, e a gente tem que fazer ambas, esse movimento de evolução das concepções espirituais, porque a obsessão, ela existe, é uma interferência espiritual, né, de um espírito para um outro espírito, um desencarnado e um encarnado. Ela existe porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então, se existe o obsessor, é porque também existe o obsediado, né? O obsediado é que dá, através das suas mazelas, né, espirituais, as suas questões ainda que precisam ser melhoradas, é que acaba atraindo os nossos irmãozinhos e a gente vai se influenciando uns aos outros. Então, a gente vai melhorar o contexto social nessa movimentação de diversidade de operações, quando todos nós nos predispormos a sermos melhores. Naturalmente, a sociedade toda vai melhorando. Então, aqui quando a gente fala assim, para uma edificação, esse aqui está no texto explicativo de Emmanuel, para uma edificação de valor não se deve improvisar no campo da matéria. Ele está falando o seguinte: nas construções, esse próprio ambiente que nós estamos aqui, tudo tem uma técnica, né? Se você constrói a base e depois as paredes e faz o teto, você não pode pular etapas, você tem que esperar a cura do cimento, são várias situações que não requerem e não podem apresentar ações intempestivas, fora do momento certo. A gente não pode pensar só naquela questão assim da criação material sem os cuidados necessários. Quem dirá com relação à construção no campo do espírito? Nós todos, né, para que a gente possa elevar esses sentimentos, o nosso raciocínio, a gente tem que dar o tempo necessário que cada um de nós requer. Eu não tenho como pular etapas. Então, se eu uso o que o Cristo nos ensinou
quando ele lavou os pés dos apóstolos, um espírito puro, lavando os pés, dando exemplo de humildade. Então, se eu contraponho o meu orgulho, usando pouco a pouco, né, no meu tempo de maturidade, o exemplo do Cristo e buscar mais humildade, eu vou naturalmente reconhecer os meus erros, porque o orgulhoso não reconhece. Aquele que procura ser mais humilde passa a reconhecer os seus próprios equívocos e passa a atuar na melhoria e no esforço pessoal para não reincidir nos erros. Então, por isso que está falando que a gente tem que ter o tempo de cada um, é um tempo individual, mas a gente pode acelerar isso pela vontade, né? Então, nos departamentos da mente de um espírito imortal, nós vamos encontrar muitas potencialidades. O raciocínio, a inteligência, a memória e talvez um dos mais importantes, a vontade. Então, se eu exerço, né, a minha atuação com a vontade ativa, eu me esforço mais por ser melhor. Então, é isso que a gente precisa de empreender também em nossas vidas, né? A gente precisa ter paciência com as nossas imperfeições, é a ciência da paz, reconhecendo os meus erros, mas eu preciso também de buscar ter a tolerância. Então, se eu busco ter tolerância no relacionamento com os outros, eu tolero, às vezes, uma pessoa no lar, eu tolero um colega de trabalho, quer dizer, não adianta só tolerar, né, gente? Nós temos que ir além. Mas para quando você encontra algum tipo de animosidade no relacionamento humano, a tolerância já é um bom primeiro passo. Mas depois nós vamos ser levados a uma condição que será necessário não mais tolerar, mas acima de tudo amar. A gente vai encontrar muitas vezes cônjuges que se toleram décadas juntos. Eles se toleram. Talvez aquele amor do início do relacionamento se esvaiu com o tempo. A gente tem que buscar retomar esse sentimento, como no início do relacionamento, mas não é um movimento fácil, a gente sabe, né? Mas a gente tem que aprender a tolerar, a perdoar, né? Eu preciso a todo momento que Deus me perdoe, que tenha misericórdia das minhas falhas, dos meus erros, porque eu estou todos os dias cometendo erros. Ao final do dia, como Santo Agostinho fazia, eu passo em reflexão o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, para no dia seguinte procurar diminuir. Então, nesses relacionamentos humanos, como que eu posso apontar dedos e acusar o outro? Ah, você é assim, assim, assado. Se eu também sou cheio de defeitos, percebe? Quando o Cristo fala que a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, é por isso. Porque a gente também precisa de perdão a todo momento de Deus, né? Então, essa multiplicidade de condições, essa diversidade de caracteres e situações da vida, essa condição de vicissitude da vida que a gente leva, com as alternâncias, são todas com o intuito da gente aprender. Se a gente vive num mundo em que a humanidade é muito heterogênea, eu estou falando com relação às condições espirituais, o grau de evolução de cada um de nós, nós temos pessoas que já estão vivendo um mundo de regeneração, já estão avançadas na busca pelo reino de Deus que é construído dentro de nós. Mas nós temos pessoas que ainda estão vivendo um mundo primitivo dentro de si mesmas, muito nervosas, elas têm uma tendência muito grande à belicosidade, igual a gente vê lá, esses líderes que estão aí, lá da Rússia, por exemplo, provocando guerra, e outros, na Síria e outros locais do mundo. Felizmente no Brasil nós não temos guerra. Acredito que a população brasileira, por ter acesso a essa diversidade religiosa, por ter acesso ao Evangelho do Cristo, né, sermos também o resultado de muita miscigenação, muitas nações diferentes compuseram o nosso povo, mais de 60 países, povos de países diferentes. Então, todas essas características, o Cristo também, tendo vindo, transplantado a árvore do Evangelho, do mundo velho, cheio de guerras, né, da Europa, e transplantado para a terra do Cruzeiro, também foi muito importante.
Então, nós seremos, pelo esforço no bem, reconhecidos. Já somos enaltecidos lá fora. O povo brasileiro é tão receptivo, tal. Somos mesmo, nós somos pessoas boas e a gente acolhe bem, seja estrangeiro ou seja outros brasileiros que vêm nos visitar de outras regiões do país. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer, trabalhar na vinha, na seara do Cristo. Homens, mulheres, o espírito não tem sexo, mas nós temos um psiquismo nas nossas reencarnações que foram se sucedendo, experiências que foram sendo concentradas na reencarnação em corpos masculinos, ajudaram a formar o meu psiquismo. Eu, por exemplo, certamente já vivenciei inúmeras guerras no passado, porque a maioria de nós aqui, numa humanidade de 6.000 anos para cá, em que a gente teve de maneira, assim, não ininterrupta, mas nós só tivemos 100 anos de paz na humanidade nos últimos 6.000 anos. Então, muitos de nós que reencarnamos em existências anteriores como homens, participamos certamente de guerras, né? Então, a experiência do espírito, que não tem sexo, mas que ele vai então depois reencarnar como mulher, vai burilar os seus sentimentos para que essas animosidades do passado não se transformem mais em guerras. Às vezes, um grito no lar gera uma repercussão tamanha que pode desencadear um processo de uma guerra, como já aconteceu nos países europeus do século XVIII, século XIX, na história da humanidade toda. Então, assim, a experiência que nós vamos assumindo como homens e como mulheres, nos ajudam a trabalharmos, primeiro, buscarmos o despertamento. E hoje, então, esse trabalho na seara do Cristo é uma conquista que deve ser aproveitada pela alma, independentemente, né, masculino ou feminino, pelo espírito. E essa conquista, ela vai se fazendo, e tudo que a gente passa por experiências, todos os pensamentos, todas as ações, todos os acontecimentos de nossas existências ficam gravadas de maneira indelével, inapagável em nós mesmos. Não fica gravado no cérebro do corpo físico, que é um instrumento de manifestação. Não fica gravado no perispírito. Não fica gravado no corpo mental. Fica gravado na mente do espírito. Então, todas essas experiências, elas são o nosso patrimônio. Cada um de nós trilhou um caminho diferente, dentro da sua individualidade, que foi sendo feita essa construção do psiquismo, né? E essas alternâncias de personalidade são para que a gente possa aproveitar as oportunidades, essas diversidades de operações a que se refere Paulo. Então, a peregrinação terrena é um curso preparatório para a vida mais completa. Então, vamos assumir que a nossa oportunidade aqui, então, é como se fosse uma escola, a escola da vida, em que você vai estudar em várias séries, você vai buscar ser melhor, você vai passar de ano para séries cada vez com mais disciplinas, cada vez com mais professores, cada vez com mais experiências interessantes. Então, de criança espiritual que nós somos, fazendo uma analogia com o Cristo, que já é um espírito que tem bilhões de anos de existência, um espírito puro, um espírito maduro, nós ainda somos crianças, quem dirá até bebês espirituais. Mas a partir do momento que a gente assume o compromisso de estagiar nessas salas de aula, nesse curso preparatório da vida do espírito imortal, nós vamos ampliando as nossas capacidades intelecto-morais e nós vamos nos tornando cada vez melhores. De espíritos imperfeitos, que ainda somos, nos tornaremos algum dia espíritos bons, com ainda a falibilidade, mas esforçando ainda mais, algum dia, daqui a alguns bilhões de anos, nos tornaremos também espíritos puros, assim como o Cristo percorreu essa trajetória, né? Um espírito que passou por bilhões de anos para chegar numa condição dessa. E ele nos falou que nós poderemos fazer tudo que ele faz e muito mais, né? Algum dia. O que é o tempo diante da eternidade?
né? Tem até uma história que retrata isso um pouco. Só para a gente abrir um parênteses, para a gente ter uma noção de eternidade. 2 jovens chegaram para o ancião daquela vila e perguntaram: mestre, quando o senhor fala aí de eternidade, eu não consigo entender não. Quanto tempo dura a eternidade? Aí ele falou assim: vocês imaginam uma ave bem pequenininha, com um bico frágilzinho, e ela vai pousar naquela montanha de granito e vai bicar aquela montanha por 1 minuto. Bicou ali durante 1 minuto. Aí esse passarinho, ele vai voltar daí 100 anos. É claro que é uma história, né? É só uma metáfora. Ele volta daí 100 anos e vai bicar novamente aquela montanha de granito por 1 minuto. Tic, 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 tic. Quando esse processo se repetir de 100 em 100 anos, essa ave conseguir acabar, né, ela desmanchar aquela montanha de granito com aquele bicozinho frágil dela bicando, tirando uns farelinhos ali de pouco em pouco, ainda assim não terá passado 1 segundo diante da eternidade. Então, quando ele falou isso para os jovens mas leva tempo demais mesmo isso, a eternidade. Então, assim, é só para a gente ter uma noção que a gente não pode protelar a nossa evolução. Não, essa existência eu não vou procurar melhorar, não. Para mim, eu não vou mudar meu jeito de ser. Quem se tornou espírita e acredita na imortalidade da alma, acredita na eternidade, sabe que nós somos espíritos imortais, que tivemos o nosso momento de criação, mas não vamos ter mais fim, né? Porque o fim é só do corpo físico. E aí se aplica a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então o corpo físico vai voltar a fazer parte da natureza, mas o espírito vai continuar a sua jornada eternamente. Então, eu não posso protelar, porque a nossa condição de felicidade depende do nosso esforço, agora, no presente. A construção de um futuro melhor depende do nosso esforço no presente, da nossa vontade. Então, se nós fizermos esse despertamento e todos os dias, ao acordar, agradecer a bênção da vida, agradecer as oportunidades, agradecer essa diversidade de situações que se operam por todo o universo e também no nosso contexto mais restrito, aí sim a gente vai estar esforçando e vai se tornar melhor e não vai deixar para depois, né? Por isso que fala aqui para a gente, que a gente tem que, de alguma maneira também, pacificar as nossas ansiedades. Quem de nós não é ansioso? Somos, em maior ou menor grau, todos somos. Alguns são muito mais. Mas essas ansiedades é porque, às vezes, a gente vive muito de futuro. E aquele que é muito depressivo vive muito de passado. O passado, como o Chico Xavier nos ensina, não pode mais ser mudado, né? Mas eu posso recomeçar agora e fazer um novo amanhã. Então, o que ele nos recomenda é isso, pela mudança, né? Única coisa, como dizia o sábio da Grécia Antiga, a única coisa, me parece que é Heráclito, que existe em caráter permanente é a mudança. Então, se eu paro na inércia e falo para mim mesmo, não quero mudar, estou satisfeito, vou ficar assim mesmo. E tem pessoa que ainda fala, vou ficar assim mesmo e quando eu for embora, não quero voltar mais aqui não. Quer dizer, olha só, não quer mudar e ainda fala que depois não quer reencarnar. Então, a gente sabe que as leis de Deus são muito bonitas, muito perfeitas. Elas nos conduzem a situações, a diversidade de situações na vida, que elas fazem a gente sair da condição de inércia, da gente sair de uma condição, às vezes, de acomodação. E como que isso acontece? Pode ser que aconteça pela via do sofrimento. Não necessariamente o espírito evolui pelo sofrimento. O espírito evolui pelo amor. Mas aqueles de nós que acomoda, pode ser que aquele aguilhão do sofrimento vai nos fazer sair, né, esse ferrão que você vai, estoca assim, o gado para que ele possa se movimentar, né? Muitas vezes pode usar essa analogia para o nosso caso. Se a gente ficar parado demais ali, vem uma situação e nos faz sair, pelo sofrimento nos faz sair daquela situação. Porque ninguém quer sofrer. Todos nós queremos ser felizes.
Então, ao estarmos sofrendo, nós vamos buscar meios de sairmos daquela situação, né? E a primeira forma, a primeira porta que se abre é a porta do arrependimento. Então, usando a humildade, reconhecendo o que eu fiz de errado, né? Os meus erros, o meu arrependimento, a culpa de algo que eu possa ter feito, já é um primeiro estágio para a gente buscar a nossa redenção espiritual. O segundo momento, a segunda porta que pode se abrir é a da expiação, dependendo do grau, da intensidade do mal que eu fiz a outras pessoas no passado, mais longínquo, como na atual existência. Dependendo dessas situações, eu tenho que vir numa condição de expiação, porque eu muito prejudiquei. Mas, de maneira geral, nós que estamos aqui, nós não estamos num processo expiatório, acredito que não. A gente está num processo mais provacional, que é menos exacerbado, menos intenso a falha, as faltas que a gente cometeu. Então, a gente pode perceber que, nessa condição, passando pelas provas, a gente vai ser levado nas oportunidades e nas diversidades a que Deus nos oferece, por situações em que a gente vai ter, então, que fazer a nossa reparação. Se eu prejudiquei alguém, primeiro, pedir perdão com sinceridade, e essa pessoa, perdoando ou não, eu tenho no meu coração a capacidade de retirar todo sentimento de mágoa, e fazendo isso, eu vou estar, então, me permitindo ser melhor. Então, a partir do momento que a gente faz esse esforço, a gente vai, então, tendo essa condição, né, como fala aqui, ó, vou ler o finalzinho da lição 96. Fala assim: cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo aos Coríntios, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Percebe? Então, é esse amor a Deus, esse reconhecimento como criaturas que reconhecem do Criador todas as dádivas que nós recebemos, e nós, então, no sentido de agradecer, o agradecimento não pode ser só verbalizado, nós temos que trazer para a prática das nossas vidas. Quando se fala, então, da oração, que ela possa ser mais de agradecimento do que de súplica, do que de pedidos, que também é necessário que a gente faça, mas, acima de tudo, de louvor e agradecimento. A partir do momento que a gente faz isso, nós criamos as nossas atitudes no bem, diariamente, criamos uma condição de mérito junto a Deus, e vamos, nos tropeços que a vida, às vezes, as dificuldades nos apresentam, e a gente meio que recai um pouco, que a gente possa, então, utilizar isso para erguer a cabeça, recomeçar e sermos, então, esses seres que se esforçam na jornada, no caminho do bem. Então, certamente, pouco a pouco, diariamente, a gente vai se tornando melhor, mas para isso tem que ter o despertar da consciência. A gente não pode estabelecer como meta em nossas existências somente a posse das coisas que são passageiras, seja do corpo físico, seja de qualquer propriedade, bem efêmero. A gente tem que estabelecer o enriquecimento da alma, que é de conclusão do estudo que Paulo nos trouxe, e também de Emmanuel, é isso, que a gente possa procurar sermos pessoas melhores. Nós agradecemos.